Olá, meus amigos. Esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, a ação dos Espíritos sobre os fenômenos da natureza. Questão 536. Os grandes fenômenos da natureza, esses que se consideram como perturbações dos elementos, são devidos a causas fortuitas ou têm, pelo contrário, um fim providencial? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Questão 536A. Esses fenômenos sempre objetivam o homem? Algumas vezes têm por objetivo atingir diretamente o homem. No mais das vezes, trata-se de um reequilíbrio ou o próprio equilíbrio da natureza. Questão 536B. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisso como em todas as coisas. Mas como sabemos que os espíritos podem agir sobre a matéria e que eles são os agentes da vontade de Deus, perguntamos se alguns dentre eles não exerceriam uma influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Evidente, diziam os espíritos, não poderia ser de outra maneira, porque Deus não intervém diretamente na natureza, e sim através dos seus agentes, dizem os benfeitores espirituais. Questão 537. A mitologia dos antigos é inteiramente fundada sobre as ideias espíritas, com a diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Ora, eles nos representam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir a vegetação, etc. Essa crença é destituída de fundamento? Sim, e muito aquém da verdade. Questão 537A. Pela mesma razão, poderia haver espíritos habitando o interior da Terra e presidindo aos fenômenos geológicos? Esses espíritos não habitam precisamente a Terra. Eles as conduzem através das suas atribuições. Questão 538. Os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza formam uma categoria especial no mundo espírita? São seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que o serão ou que foram? Respondem os benfeitores. Questão 538A. Esses espíritos pertencem às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Segundo o seu papel, for mais ou menos material. Uns mandam, outros obedecem. Quanto mais envolvido na materialidade, mais inferior é o espírito e por isso obedece ao seu superior. Questão 539. Na produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é somente um espírito que age ou se reúne em massa? Em massas inumeráveis, dizem os benfeitores. Questão 540. Os espíritos que agem sobre os fenômenos da natureza agem com conhecimento de causa em virtude de seu livre-arbítrio ou por um impulso instintivo e irrefletido? Uns sim, outros não, dizem os benfeitores. Mas nada fugirá da harmonia da natureza. Pensemos nisso.